Nós vamos falar sobre a influência da tecnologia na espiritualização. É um desafio interessante, porque aparentemente são duas coisas distintas, que uma não se correlaciona com a outra, mas nós podemos encontrar alguns pontos de contato entre ambas que nos ajudam a esclarecer o porquê de estarmos vivendo um período tão turbulento no planeta e principalmente no nosso país. O que está acontecendo conosco? Nós partimos de uma ideia, só um momento, que a tecnologia não ajude, mas que não atrapalhe, pelo menos. De um homem primitivo, desprovido de qualquer tecnologia, e que inicia a sua jornada desenvolvendo ferramentas rústicas para caça, proteção e abrigo. Essa era a nossa tecnologia na época em que habitávamos as cavernas. E nós avançamos lentamente e há aproximadamente 500 mil anos nós conseguimos dominar o nosso principal inimigo, causador dos maiores estragos da nossa vida, à época, e dos maiores desastres, que é o fogo. Com o domínio do fogo, seguiu-se a era do bronze, e aprendemos a lidar com metais, até que em 3200 a.C., nós demos um outro salto tecnológico significativo, que foi a invenção da roda. A roda trouxe um progresso bastante interessante para nós, e começamos a avançar e utilizá-la nas mais diversas atividades, que não nos cabe aqui nos deter muito nela, até que em 200 antes de Cristo, um filósofo chamado Arquimedes elaborou os cálculos necessários para o domínio da alavanca. Aí sim nós podemos dar um salto tecnológico significativo, com o fogo dominado, controle dos metais, a roda e os cálculos de utilização da alavanca. A humanidade pôde avançar e seguiu-se todo aquele período da era cristã, do início do judaísmo, até que nós chegamos a um sistema no mundo conhecido e desenvolvido à época, um sistema econômico, social e político chamado feudalismo, em que um senhor dignatário era arrendatário de terras para nobres e guerreiros que contratavam os servos a troco de parte da colheita e de diversas obrigações que o tornava um semi-escravo dos senhores. E a humanidade foi avançando, esse sistema entrou em decadência com o surgimento da figura do comerciante, que passou a explorar outras fronteiras e não depender exclusivamente do feudo. Com a decadência do feudalismo, o fortalecimento do comércio e o fortalecimento dos estados e enfraquecimento dos senhores feudais, nós chegamos no século XVII à Revolução Industrial, que marcou a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho mecanizado e assalariado. Só que as condições de trabalho
nessa primeira fase da Revolução Industrial eram terríveis, completamente insalubres, morria-se muita gente, a vida tinha muito pouco valor, e nós fomos avançando na escala tecnológica até chegarmos a uma segunda fase da Revolução Industrial, que nós passamos a dominar o aço, utilizar a energia elétrica, os derivados de petróleo para mover o motor, a explosão, a locomotiva e os diversos produtos químicos utilizados para o progresso e o atendimento das necessidades da humanidade. Seguiu-se a essa uma terceira fase, que foi marcada pela Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade passou a utilizar a energia nuclear ou energia atômica para mover as indústrias, mover os veículos de transporte, a aviação. A globalização do comércio passou-se, por exemplo, a fabricar um equipamento nos Estados Unidos que vinham peças da Alemanha, da China, da Índia, do Brasil. E essa integração foi também acompanhada pela evolução dos meios de comunicação. Na quarta fase da chamada Revolução Industrial, nós avançamos muito em termos de humanização do capital, passamos a utilizar o computador associado à internet para integrar todos os meios de comunicação, integrar pessoas. Fizemos um mapeamento genético que dá para saber qual o DNA de cada pessoa, através de cálculos de computador, e chegamos também à chamada nanotecnologia, que são microcomponentes controlados por computador, que conseguem fazer as mais atividades da chamada robótica. É uma verdadeira revolução. Para se fazer uma ideia, dentro de uma escala métrica, do que é um nanômetro, nós vamos partir de 1 quilômetro, dividido por 1000, nós temos 1 metro, dividido por 1000, 1 milímetro, dividido por 1000, nós temos 1 micrômetro, e dividido por 1000, nós temos 1 nanômetro. Esse é o tamanho das partículas que são utilizadas hoje na tecnologia para fazer próteses, tratamentos de saúde, computadores, processadores e as mais diversas atividades. Em síntese, com a tecnologia atual e com os avanços tecnológicos, nós conseguimos um maior domínio da matéria, quase que total. Redução no uso do espaço físico. Nós já não precisamos mais daqueles arquivos imensos, daquelas máquinas imensas. Eu lembro que em 1996, nós fomos visitar a COFAV e a sala do PABX interno tinha 35 metros quadrados de equipamentos para operar menos de 100 ramais. E hoje, com um aparelho desse aqui, nós podemos conectar pelo menos 256 computadores em cada porta. Nós tivemos redução de uso de materiais, já não precisamos mais aquela quantidade excessiva de materiais para produzir resultados mais significativos. Redução no uso do trabalho braçal. Esse progresso foi muito importante porque o peso da economia foi tirado do ombro do ser humano e colocado nas máquinas. E com isso, nós tivemos uma consequente diminuição de determinados postos de trabalho, criação de novas profissões, uma diversificação imensa no planeta. Uma redução muito significativa no tempo de execução das tarefas, porque não sei se alguém aqui trabalhou com contabilidade na década de 70, que tinha uma maquininha da Facit que girava a manivela para trás, andava para cá, andava para lá.
para fazer contas, cálculos, etc. Hoje não se precisa mais disso. Redução nos riscos laborais e ambientais. Hoje nós temos menos mortes, proporcionalmente, por acidentes de trabalho. E menos riscos ambientais, pelo menos existe um monitoramento, mas nós vamos voltar a falar disso. Tivemos como consequência também aumento de produtividade, redução de custos, redução do desperdício e a reciclagem de materiais, melhoria da qualidade, aumento de segurança, transcendência aos sentidos físicos. Nós podemos nos comunicar por equipamentos que nós não vemos e conseguimos produzir resultado. E uma interligação total entre todos os habitantes do planeta. Toda essa tecnologia, todo esse avanço permitiu, por exemplo, que a população do planeta, que em 1900 era de 1 bilhão de pessoas, chegasse hoje a mais de 7 bilhões, em um século. Para se fazer uma ideia, em 1750, nós tínhamos 250 milhões de habitantes. Nós levamos 150 anos para aumentar a população em 750 milhões. E 100 anos para aumentar em mais de 6 bilhões de habitantes. E só foi possível a ocupação ordenada do planeta, apesar de parecer muito bagunçada, mas está tudo bem organizado, que nós conseguimos conviver 7 bilhões de pessoas encarnadas num planeta desse, fora os outros tantos bilhões de desencarnados, graças a todo esse movimento tecnológico. Um grande ganho que nós tivemos, que hoje é perceptível para a maioria dessa geração que está aqui presente, foi a da expectativa de vida. Em 1900, vivia-se em média 33 anos. Em 1970, 45 anos. E hoje, nós vivemos em média 76 anos. Ou seja, de 1970 para cá, em 40 e poucos anos, nós ganhamos 30 anos de vida com saúde, pelo menos. Porque nós estamos falando da média. Mas nós temos jovens aí de 90 anos com uma atividade física normal. E nós conhecemos, na década de 70, muitos velhos de 40 anos. Esse ganho de vida, de permanência no planeta, com qualidade de vida, que a tecnologia proporcionou. Nós podemos assistir hoje, em várias reuniões de família, nós temos uma bisavó, avó, mãe, netos, bisnetos e bisnetas grávidas. E todos reunidos no mesmo ciclo, que era impossível. Mal conhecia-se o avô em 1900. Com todo esse avanço tecnológico, com esse aumento da expectativa de vida em 33 anos, e dentro de um sistema previdenciário que permitiu-se, por exemplo, que quem vai viver até 90, aposente-se com máximo de 60, alguns aposentaram com 45, 50, 55, 60, para viver até 90. Então nós tivemos um aumento do tempo livre quase o dobro, ou seja, nós contribuímos em média 35 anos para a Previdência e vamos usufruir por 35, 40, talvez 50 anos, alguns de nós. O que se esperava, olhando do passado para o futuro, se nós pegarmos o homem de 1970 e dissesse, se você tivesse mais 30 anos de vida, o que você faria? Por certo, ele diria, eu vou cuidar de mim, eu vou melhorar minha qualidade de vida, e eu vou procurar me conhecer, que seria a chamada autoiluminação. Por lógica, ele teria que sair
daquele ciclo de dedicar 1 hora por semana ao templo, à confissão, e aquela meia hora que sucede à saída do templo, para compreender melhor Deus, a si mesmo, e de onde eu venho, quem sou eu, o que é que eu faço e para onde eu vou. Esperava-se isso por lógica, e muitos de nós seguiu essa trilha, mas a maioria não. Os efeitos observados são o uso da tecnologia para a fuga da realidade. Alguns de nós se dedicando, depois de aposentados, a um trabalho excessivo, dupla ou tripla jornada, depois de criar os filhos, de ter casa própria e carro novo, passou-se a criar os netos e criar os bisnetos. Ao invés de voltar-se para dentro, nós continuamos com o olhar do lado de fora. Os que não fizeram isso, não se dedicaram ao vício do trabalho, porque o trabalho é uma fonte de vida, mas que, como toda coisa que é benéfica, utilizada em excesso, pode se tornar um vício também. Alguns de nós se dedicaram ao entretenimento. E da nossa parte não é nenhuma crítica a quem faz isso, não é nada errado o entretenimento. Mas só que hoje, num mercado de consumo como esse que nós vivemos, os 3 ramos empresariais de empresas gigantes que mais faturam são entretenimento de massa, esportes de massa, futebol, voleibol, aqueles futebol americano e outros. Segundo lugar, turismo. O faturamento do turismo supera o da indústria automobilística e petrolífera. E o terceiro, pornografia. Uso da tecnologia para fins pornográficos. Eu estou falando de Ocidente, porque no Oriente usa-se tecnologia para matar, para fabricar explosivos, guerras, se comunicar, planejar ataques, etc. É o que se observa, são leituras gerais, não são todos assim, mas a visão predominante, o que a percepção nos traz é isso. Um outro grupo ainda buscou entorpecer o espírito através dos vícios, e a tecnologia proporciona diversos vícios, como jogos, como redes sociais, em que são verdadeiros ladrões de tempo, de saúde e de luzes espirituais. E a violência. A tecnologia está servindo de veículo para trazer a violência para dentro do berço do meu filho, através da televisão, dos vídeos, dos tablets, etc. Então, os prognósticos daquele homem da década de 70, do que ele faria com o tempo livre, em verdade, nada disso aconteceu. Em linhas gerais, a tecnologia está sendo mal utilizada. E nós perguntamos, mas por que isso está acontecendo, gente? Por que a tecnologia avançou tanto ao ponto de, em alguns pontos do planeta, um paciente deitar numa maca, ser escaneado, a imagem dele ser projetada em uma outra sala, o médico fazer a cirurgia na imagem e trazer de volta e produzir o efeito aqui? Hoje isso já é possível. Hoje já é possível, em alguns lugares, estão testando um carro autônomo, que eu vou fazer minhas compras no shopping e mando meu carro para casa. Quando eu termino minhas compras, eu disco para ele, ele vem, quando ele está na porta, ele manda um sinal, eu entro no carro e ele me leva, sem precisar de motorista. Nós temos tudo isso aí chegando. E nós, que construímos toda essa tecnologia, que estamos aqui na superfície do planeta, será que somos o pedreiro
que constrói o edifício e depois não pode entrar? Por que será que a gente não está conseguindo lidar com isso? Por que todos esses desvios, esses efeitos adversos ou não projetados? E aí nós vamos buscar no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita uma explicação que talvez dê sentido a esse. Em O Livro dos Espíritos, coloca-se Jesus como guia e modelo, a alma mais perfeita que já encarnou nesse planeta. E esse mesmo Livro dos Espíritos nos orientam a 3 passos, 3 únicos passos para o avanço espiritual. Primeiro, benevolência para com todos. Segundo, indulgência para com as faltas alheias. Terceiro, perdão das ofensas. Vamos voltar aqui ao segundo, indulgência. Poucos de nós parou para prestar atenção no que significa indulgência. Indulgência é tolerância, respeito aos limites alheios, é não exigir do outro o que ele não tem para dar, é não tirar o outro por si, é achar, se eu trabalho, eu produzo, eu consigo, por que ele não faz o mesmo? Nós conhecemos as necessidades evolutivas do outro, as necessidades, as limitações, não podemos julgar superficialmente a partir dos nossos critérios, primeiro porque nós não nos conhecemos o suficiente para isso, e segundo, muito menos conhecemos os outros, e incorremos nas mesmas faltas que condenamos, e é esse o mecanismo mais perverso que tem como obstáculo ao progresso espiritual, o julgamento. Essas 3 ferramentas evolutivas, benevolência, indulgência e perdão, são as metas do Cristo. Mas nós podemos dar um passo atrás e buscar, ao invés de metas de evolução espiritual, ferramentas de cidadania. E nós vamos enumerar aqui 4 delas para fazermos uma reflexão de quantos membros da nossa comunidade, quantas pessoas que nós conhecemos que conseguem ostentar essas 4 ferramentas de cidadania, que são coisas simples. Honra, que no dicionário é sentimento que leva o homem a procurar, merecer e manter a consideração pública. Honra, procurar, merecer e manter a consideração pública. Primeira ferramenta de cidadania. Segunda, dignidade, que segundo o dicionário é modo de proceder que infunde respeito, conduta reta. Terceira ferramenta de cidadania, também buscada no dicionário, fidelidade, cumprir aquilo a que se obriga. E a 4ª ferramenta de cidadania, honestidade, atributo de quem é digno de confiança. Nós podemos, não acredito que exista estatística, mas a observação pode identificar quantos de nós pode dizer que temos honra, dignidade, fidelidade e honestidade em tudo, ou em quase tudo, ou se esforça para ter. Isso antecede a benevolência, o perdão e a indulgência. Honra, dignidade, fidelidade e honestidade. Para nós usarmos a tecnologia que nos permite o salto evolutivo de forma justa, nós precisamos
ter essas 4 ferramentas civilizatórias. Mas vamos lá, por que é que nós observamos que a maioria ainda não tem todas? Que nós estamos ainda em construção e bem atrasados. Alguns de nós ainda nos alicerces. Aí nós vamos deparar com um sistema educacional que tem 3 fontes de aprendizado: o lar, a escola e o templo. Nós estamos circulando entre um e o outro, da casa para a escola, da escola para o templo. Não vou considerar aqui o trabalho como fonte educativa, que também é, mas vamos pegar nas bases, certo? Na construção do ser espiritual. No lar, quais são as funções do lar? Vamos lá. Primeira, formação moral pelo exemplo. O que é que observamos dentro dos lares? Exemplos de moralidade duvidosa. De vez em quando uma criança de 1 ou 2 anos chega e fala: papai, você está errado. Papai, isso é feio. Papai, Deus castiga. Mamãe, não faz isso não. As crianças, aparentemente inocentes, que são seres milenares, estão em alguns momentos tentando assumir o controle da moralidade do exemplo que é dado dentro de casa. Estímulos ao egoísmo e à competição. Nós somos educados desde o berço para competir, para ser o melhor, para ter o melhor, para se destacar de alguma forma, e até para adquirir, nem que seja um minuto de fama, para sair numa revista, ser entrevistado por uma rede de televisão. Outra função do lar: educação dos maus hábitos. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças ao invés de educar os maus hábitos? Nós estamos mandando para a escola educá-los. Só que a escola não é lugar de educar. A escola é lugar de orientação intelectual. Aí já começa o descasamento, o descontrole, certo? No campo do desenvolvimento da afetividade, como é que nós estamos tratando nossos filhos? Nós estamos plantando dentro da mente deles a discriminação, o preconceito e o bullying dentro de casa. Isso não é aprendido na escola, não. Quando a criança volta da escola que diz: papai fez isso, ou papai foi castigado por aquilo, ao invés de o pai perguntar: o que é que você fez para isso acontecer, vai reclamar da escola. Você não está educando meu filho? Você está castigando injustamente? E aí, olha o tipo de cidadão que nós estamos formando. E como que nós estamos desenvolvendo a nossa atividade com o nosso filho? Será que nós estamos sentando junto com ele ali na toalha, para entrar no universo dele, brincar um pouco? Ou dando um tablet para ele se distrair, ou colocando ele na frente da televisão? O tempo que estamos passando com ele, será que tem alguma profundidade que desenvolva um contato, que desenvolva um afeto, ou é uma reverência simbólica? Eu preciso de um pai por uma questão psicológica e por isso eu gosto do meu pai. Será que nós estamos merecendo e construindo esse afeto para formarmos cidadãos dignos, honrados, fiéis e honestos? Saímos do lar e entramos na escola. Função da escola: primeira, desenvolver o intelecto, orientação intelectual. Lá nós encontramos, na maior parte, nós temos escolas excelentes, mas em linhas gerais, memorização de conteúdos. São ensinadas coisas que 50% delas não se usa na vida prática.
falta de sintonia entre professores e alunos. Numa visão fria, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Por que será que é assim? É fácil observar isso pelos efeitos. Quem já ouviu falar em violência nas escolas? De onde é que nasce isso? De um descasamento, de uma falta de sintonia. Os nossos professores, estou falando aqui dos que são da minha faixa de idade, aproximadamente 30 anos, eram aquelas pessoas que infundiam respeito, que traziam novidades para a gente. E hoje os alunos estão trazendo novidades para dentro de sala de aula. E os professores tentam incutir neles conteúdos que eles não estão aceitando mais. E isso não deixa de ser uma violência psíquica, que é respondido com uma violência física. Se o professor não atrai, não cativa, não convence, não passa com amor, com convicção aquilo que ele está ensinando, ele perde o aluno. E perder o aluno, certo? Ele vai forçar a barra, ele vai exigir na prova e ele vai conseguir, na verdade, um desafeto ao invés de um afeto. E o nosso sistema educacional é arcaico. Aquisição de conhecimentos. O que é que a escola faz? Conservação de padrões sociais. Existem escolas boas, repito, mas a maior parte das escolas, principalmente as escolas públicas, formam-se pequenos centros de micropoder, em que as pessoas não querem mudar aquela estrutura, porque o conhecimento que eles têm vai perder a validade. Vai aparecer coisa nova que ele não vai conseguir acompanhar. Resultado disso? Conservadorismo. Certo? Eles criam um sistema de bloqueios a inovações e a questionamentos para manter aquela grade, aquele currículo, aquele sistema pedagógico que os garantam no poder. Será que as crianças de hoje são mais evoluídas espiritualmente do que nós, da geração passada? Uns dizem que sim, outros que não. Eu penso que eles foram educados em plataformas diferentes. Quem lê O Nosso Lar percebe que em 1939, início da Segunda Guerra, já tinha internet em O Nosso Lar, que eles conseguiam ver o que estava acontecendo na Terra e se comunicar com as entidades que estavam lá. Então, vamos pegar uma defasagem de 70 anos, não, 50 anos, em 1990 nós passamos a ter internet aqui, certo? Então nós fomos treinadas, nós aqui, faixa de 30, 40, vamos ficar na minha faixa de 30, certo? Nós somos treinados em plataformas mais arcaicas, que nos demos muito bem com máquina de datilografia, telefone, telex, televisão, etc. Quem encarnou agora já foi treinado em outras plataformas mais avançadas, certo? Que você chega para ele, dá um tablet, ele já vai lá e desenvolve. Você entrega uma revista para uma criança de 2 meses de idade, ela fica passando o dedo tentando mudar a tela, ao invés de folhear igual nós. O treinamento deles foi diferente do nosso, mas o grau de evolução não destoa muito. Nós temos espíritos mais avançados encarnando entre nós com missões diferenciadas, mas isso não quer dizer que nós sejamos atrasados. Ainda no desenvolvimento de habilidades, a escola, na verdade, forma pessoas, ela estimula a ambição, ela reforça a competição que já vem do lar e ensina e estimula a acumulação de riquezas. Nós somos criados para adquirir, acumular e competir. E é esse o resultado que nós observamos.
Se tivéssemos na década de 70, 3 matérias nas escolas, modificaria todo esse cenário: educação ambiental, educação sexual e educação para o trânsito. Bastariam essas 3 disciplinas obrigatórias nas escolas da década de 70, 80 e 90 para nós estarmos com uma situação completamente diferente. Porque ao pegarmos o copo d'água ou abrirmos a torneira, nós íamos lembrar da nascente, do rio, do esgoto que jogamos no rio, etc., para depois gastarmos uma fortuna para limpar essa água que sujamos, beber e jogar de volta na mesma fonte. Que é um negócio assim, absurdo, ilógico. Nós poderíamos, com a inteligência e um pouquinho de ética, das ferramentas civilizatórias ou de cidadania, ter evitado aquele acidente em Mariana, aquela barragem. Nós poderíamos ter um quadro diferente desse quadro de corrupção endêmica que nós vivemos aí, certo? E que esses executivos políticos e pessoas de expressão que estão na cadeia, ou respondendo processo, ou sob suspeita, ou sob acusação, são formados nas melhores escolas. Não é o Zé Ninguém, não. É gente de berço, mas que foi colocado dentro desse crivo educacional. Aí nós vamos no templo. O que é que nós encontramos no templo? Missão de formação espiritual. O que é que o templo nos dá? Doutrinas materialistas, e uma concorrência entre a importância econômica e a importância espiritual do ensinamento. O templo, ao invés de formar espiritualmente, tem dado tanta importância à formação espiritual quanto à prosperidade material, e fica uma coisa concorrendo com a outra. Na ideologia da libertação, o que é que o templo dá? Reforça os preconceitos sociais. As doutrinas não ecumênicas dizem isso. Se eu sou de determinada denominação religiosa, eu sou melhor do que você, certo? Eu tenho Deus, você pensa que tem. Eu aceitei Jesus, você ainda não aceitou. São as diferenciações mais absurdas que se ouvem nos templos. E para manter toda essa massa fiel a esses ensinamentos, nós infundimos como limitadores medo e culpa. Nós utilizamos o mundo dos mortos para controlar o mundo dos vivos. O pecado, o inferno, o demônio, etc. E como é que fica a nossa cabeça? Na influência cultural, a gente se surpreende em ver que os templos estão explorando economicamente a atividade educacional. Então, as melhores escolas, os melhores centros de pesquisa são vinculados a templos. E esse é o resultado. Essa situação caótica em que vivemos aqui é causada por esse crivo que nós passamos, pelo lar, pelo templo e pela escola, sem desenvolver as ferramentas de cidadania que são honra, honestidade, fidelidade, dignidade. Porque elas são incompatíveis com a competição a qualquer preço, com a ambição e com a aquisição e substituição de bens. Nós somos estimulados a trocar de telefone uma vez por ano, gente, ou menos. A cada coisa nova que aparece, nós queremos um. Nós temos 30, 40, 50 pares de sapatos em casa, cada um. Gente, isso não é lógico. Nós não estamos caminhando para um caminho bom, certo? Mas, como tudo tem jeito, em João, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, está lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Segundo o dicionário, que é o conhecimento, desculpe. Conhecer, lançar a luz sobre o obscuro. O que é a tecnologia?
soma de todos os conhecimentos. Então, para usar de forma justa e permitir que os conhecimentos tecnológicos proporcionem a evolução espiritual, nós precisamos de seguir alguns imperativos cristãos, que já é uma fase, uma decomposição. Vamos pegar benevolência, indulgência e perdão. Aí decompomos para honra, fidelidade, honestidade, dignidade. Vamos decompor mais ainda no livro Imperativos Cristãos, ditado por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, nos é orientado. Primeiro, aprende humildemente. Alguns de nós chegam na sala para concorrer com o professor ou mostrar que sabe mais, completar a frase do professor, e esse estado de espírito faz com que nós percamos as melhores oportunidades de aprendizado. Ensina praticando. Passou o tempo de só teorizar. Administra educando. Administrar é formar pessoas. Não é abraçar tudo e centralizar, é compartilhar, confiar e acompanhar. É desenvolver pessoas. Obedece prestativo. Se eu estou em condição de subordinação, meus melhores esforços estão para quem eu devo obediência. Ama edificando. Não é o amor paixão, não é o excesso de sentimento, é aquele amor que constrói e desenvolve o ser. Teme a ti mesmo. Esse autotemor, que parece estranho, ele é necessário, não por uma questão de medo, mas de prudência, porque nós somos em evolução, em construção, nos transformando diariamente, e amanhecemos negando aquilo que acreditamos ontem. Não nos conhecemos o suficiente para jurar nem afirmar nada, nem sobre nós, quiçá sobre o outro. Sofre aproveitando, compreender o sentido do sofrimento. Por que é que eu estou passando por isso? E principalmente, para quê? Por certo eu dei causa. Que causa foi essa? Fala construindo. Vamos melhorar a qualidade do nosso verbo, tirar um pouquinho da leviandade. Vamos parar de disseminar aqueles textos que a gente recebe no Facebook, no WhatsApp. Passe para pelo menos 7 pessoas, sem refletir. Porque quando passamos aquilo para frente, nós estamos endossando e assumindo a coautoria daquilo. E mais estão se construindo mentiras e mais mentiras. Coloca-se uma frase qualquer, a foto do Einstein do lado, ou uma montagem, a foto de fulano abraçando o Einstein, e atribui a autoria, e a gente vai e passa aquilo para frente refletidamente. Nesse caso, é preferível se omitir, mas que o nosso verbo seja iluminado, seja útil. Vamos usar as chamadas peneiras. É útil, é necessário, é prudente. Ouve sem malícia. Quando ouvimos alguma coisa, geralmente a gente fica pensando, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ouve simplesmente. Pronto. Não compreendi? Pergunta. Mas não desconfie, sem motivo para desconfiar. Ajuda elevando. Nós não podemos julgar nem negar ajuda a ninguém. Em um sermão da montanha, nos é orientado a dar a quem precisa. Todas as leis de caridade caminham nessa direção, mas não é aquela ajuda humilhante, é aquela ajuda que proporciona meios indulgentes, ou seja, dentro do limite do outro se erguer. Passa servindo. Que todos os lugares que nós passemos fiquem pelo menos iguais ao que estavam quando chegamos.
Quando sairmos de um ambiente qualquer, de um quarto, de um banheiro, de uma cozinha, temos que lembrar que outro vai entrar ali para utilizar. Tem que estar igual ou melhor. Não é porque nós não somos o faxineiro, o limpador do banheiro, que nós vamos entrar no banheiro, achar um papel no chão e deixar ele ali. Vamos pegar e jogar, depois lava a mão. Nunca ouvi dizer que ninguém tivesse morrido por isso, ou se contaminado. Ora serenamente, equilibradamente, conversa com Deus, conversa com seu vocabulário. Pai, eu estou aqui. Pai, me ajuda. É suficiente, porque nós entramos numa faixa vibratória, nós nos sintonizamos com essa frase. Nós não precisamos de um postulado gigante, Senhor, Senhor, Senhor. Não. Pai, e ele já entendeu tudo. Espera trabalhando. Às vezes nós estamos na expectativa de alguma coisa e nos deixamos paralisar por aquilo. Nós podemos continuar nossas atividades normais, que cada coisa vem a seu tempo. Às vezes nós ficamos presos a uma coisa, igual um cachorro correndo atrás do rabo. Alguém já viu? Sabe o que acontece quando o cachorro para de correr atrás do rabo? O rabo volta a andar atrás do cachorro. Ou seja, aquela coisa que perseguíamos, na verdade está ali ao alcance, é só uma questão de tempo, de ajuste, de sintonia. Crer agindo é a fé com obras. Coopera sem apego. Nós não precisamos ter o nosso nome numa placa que vai ficar tomando chuva e sol. Nós não precisamos botar o nome nas nossas obras. Nós somos um colaborador anônimo no meio de 7 bilhões de pessoas que está procurando evoluir dentro dos limites e possibilidades individuais. Confia vigiando. Sejamos prudentes. Semeia sem aflição. A tecnologia trouxe uma dinâmica na nossa vida, uma velocidade de informação e de pensamento que nos coloca em estado de constante ansiedade. Nós pegamos um curso de idioma para fazer na internet, e para você se cadastrar no curso, você tem que dizer se você faz uma lição em 2, 3, 5 ou 10 minutos. O que é isso, gente? Aprender por produtividade? Não... Estuda aperfeiçoando. Procurar estudar coisas que nos tornem melhores como seres humanos. Não mais ricos, mais poderosos. Porque a matéria nos leva a um lugar que nós já estamos no limite dela e nos levou a esse estado de coisas que estamos. A matéria é regida pela lei de causa e efeito. Nós temos que nos preocupar no aperfeiçoamento espiritual, que é regido pela lei do amor, onde é tudo diferente. Temos que aprender primeiro a conviver com a existência da lei de causa e efeito e com a lei do amor. E fazemos uma transição segura até que sejamos todo amor, mas por enquanto estamos precisando ouvir esse tipo de discurso numa casa espírita. Inclusive, quem vos fala. Caminha com todos. A evolução espiritual não é uma competição para ver quem chega primeiro, porque quando chegarmos lá, vamos ter que voltar para buscar quem a gente deixou para trás. Temos que caminhar junto. Age no bem geral, que cada ação nossa, que traga como pano de fundo o interesse próprio, traga também uma reflexão sobre o alcance daquilo, sobre o prejuízo que vai causar. Eu consegui economizar em um ano 50, 60 milhões de reais na minha empresa, e a minha empresa, graças a essa economia, deu um lucro estupendo, distribuiu lucro para os seus acionistas, mas alguns meses depois uma barragem rompeu e causou um prejuízo 30 vezes maior, porque eu economizei 60 milhões.
E eu não estou falando de nenhuma coisa estranha, de outro planeta, não, de fato. Esclarece, respeitoso. Nós não podemos, não temos o direito de diminuir aquele que depende do nosso esclarecimento. Alguns de nós ainda usam seu estúpido, seu burro, você não está vendo, você não está entendendo. Isso é falta de respeito. Você não tem a chamada dignidade, que é aquela postura que infunde respeito. A partir do momento em que você diminui, você afasta, você cria barreira e você perde o respeito daquele que você poderia conquistar com um sorriso e com um gesto respeitoso. E por fim, perdoa sempre. Perdoar até o ponto em que desenvolvamos o nosso amor para não mais nos ofendermos. São esses os imperativos cristãos que nós precisamos seguir como base fundamental da formação espiritual, como base da formação civilizatória de cidadania, para então começarmos a almejar os exemplos do Cristo. Por ora, meus irmãos, o dever de casa é esse, e eu os agradeço imensamente por me ouvir. Muito obrigado.